Hititas, o império esquecido da antiguidade. Imagine uma civilização tão poderosa que enfrentou o Egito dos faraós de igual para igual. Um império que dominou vastas terras, criou leis, ergueu templos, forjou armas de ferro séculos antes de outros povos e depois desapareceu. Nenhum povo conquistador os destruiu. Nenhuma catástrofe conhecida os varreu da terra. Apenas sumiram, como se a história tivesse apagado seu nome de propósito. Hoje falaremos sobre os hititas, o império esquecido da antiguidade. Durante muito tempo, os hititas foram considerados um mito. Quando a Bíblia citava o povo de Het, muitos estudiosos acreditavam que era apenas uma referência simbólica. Nenhum registro arqueológico os confirmava, e sua capital era desconhecida. Mas no final do século XIX, o mundo começou a ouvir novamente o eco desse império perdido. Tudo começou com pequenas tábuas de argila encontradas na Turquia Central, escritas em uma língua que ninguém conseguia ler. Arqueólogos europeus as chamaram de Tábuas Misteriosas da Anatólia. E foi somente em 1906, quando escavações em Boğazköy, atual Hattusa, trouxeram à luz milhares de documentos, que a história começou a ser reescrita. Essas tábuas, gravadas em escrita cuneiforme, revelaram algo inacreditável: um poderoso império que floresceu entre os séculos 17 e 12 a.C., rivalizando com o Egito, a Babilônia e a Síria. O nome desse império, Hatti. Seu povo, os hititas. Ao ler as inscrições, os arqueólogos ficaram maravilhados com a sofisticação de sua sociedade. Os hititas possuíam um governo centralizado, uma nobreza influente e um rei que também era o sumo sacerdote da nação. Seu império se estendia por grande parte da Anatólia, o coração da atual Turquia, e avançava até o norte da Síria. Eram estrategistas. Suas cidades eram fortificadas com muralhas monumentais, e suas armas, feitas de ferro, colocavam medo nos exércitos vizinhos. Em uma era em que o bronze ainda era o metal mais avançado, os hititas dominavam um segredo que mudaria o curso da história militar: a metalurgia do ferro. Essa superioridade tecnológica fez deles um império temido e respeitado. Mas não eram apenas guerreiros. Os hititas também foram diplomatas, legisladores e administradores. Em suas tábuas há registros de tratados, decretos, orações e até debates sobre ética e justiça. Um dos mais antigos tratados de paz da história humana, o Tratado de Kadesh, foi assinado entre o faraó Ramsés II e o rei hitita Hattusil III, por volta de 1259 a.C. Esse documento ainda existe. Parte dele está gravada nas paredes do Templo de Karnak, no Egito. Outra cópia, feita em argila, foi encontrada nas ruínas de Hattusa. Dois impérios inimigos, separados por desertos e montanhas, decidiram que o equilíbrio era mais valioso do que a guerra. Um gesto raro para o mundo antigo. Mas a história dos hititas não é apenas de glória. É também uma história de silêncio, de esquecimento. Seus textos e monumentos permaneceram soterrados por mais de 3.000 anos. Nenhum outro império da antiguidade desapareceu de maneira tão completa. E é aqui que o mistério começa. Por volta de 1200 a.C., o Império Hitita simplesmente colapsou. Hattusa foi destruída, cidades inteiras desapareceram e o poder central ruiu. Mas o que realmente aconteceu? As teorias são muitas. Alguns arqueólogos acreditam que os povos do mar, misteriosos invasores vindos do Mediterrâneo, podem ter atacado o império. Outros sugerem uma crise climática severa, que secou plantações, interrompeu rotas comerciais e provocou fome. Há ainda quem acredite que o império foi corroído por dentro, por rebeliões, disputas pelo trono e traições políticas. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que, após séculos de domínio, os hititas desapareceram da história. Suas cidades foram engolidas pela terra e pelo tempo, e seu nome apagado das memórias humanas. Durante quase 3 milênios, o mundo se esqueceu deles, até que os arqueólogos, séculos depois, ressuscitaram sua história das ruínas. Quando Hattusa foi descoberta, o que se viu era impressionante. Ruínas de palácios,
muralhas de pedra ciclópica, portões com leões e esfinges esculpidas, símbolos de força e proteção. Os templos dedicados ao deus da tempestade e à deusa do sol indicavam uma religião profundamente ligada às forças da natureza. Os hititas acreditavam que os deuses estavam em tudo, nas montanhas, nos rios, nas nuvens, e viam o rei como o intermediário entre o mundo humano e o divino. Se ele falhasse em agradar aos deuses, todo o império sofreria. Era um equilíbrio delicado entre fé e poder. E talvez, quando esse equilíbrio se quebrou, o império também desmoronou. Um aspecto fascinante é sua língua. Os hititas falavam o que hoje é reconhecido como a mais antiga língua indo-europeia conhecida. Isso significa que, de certa forma, há uma conexão distante entre eles e boa parte das línguas modernas, do português ao inglês, do grego ao sânscrito. Quando linguistas perceberam isso, ficaram boquiabertos. Os hititas não eram um povo isolado, mas um elo esquecido da evolução cultural e linguística da humanidade. O fato de essa língua ter sobrevivido, gravada em argila, é um dos maiores milagres arqueológicos já conhecidos. Mas quem foram os hititas, afinal? De onde vieram? As origens desse povo ainda são um enigma. Alguns acreditam que surgiram como uma fusão entre tribos locais da Anatólia e povos migrantes vindos do norte. Outros afirmam que os hititas eram parte de uma migração indo-europeia maior, que espalhou línguas e culturas por toda a Eurásia. O que sabemos é que por volta de 1600 a.C., eles já haviam estabelecido sua capital em Hatusa, governados por uma dinastia poderosa. Entre seus reis, destacam-se nomes como Hattusil I, o fundador, Mursil II, o conquistador, e Suppiluliuma I, o gênio militar que transformou o império em uma das maiores potências do Oriente Médio. Suppiluliuma é talvez o mais fascinante dos reis hititas. Astuto, ambicioso e estrategista, ele expandiu o império, derrotou inimigos e conquistou o respeito até dos faraós egípcios. Mas sua história termina tragicamente, morto por uma praga que devastou seu exército e seu povo, provavelmente trazida de terras conquistadas. Os hititas também eram mestres da diplomacia. Eles não apenas guerreavam, mas também negociavam casamentos reais, alianças e tratados. Há registros de princesas hititas se casando com reis estrangeiros, e até um episódio misterioso em que uma rainha egípcia pediu um príncipe hitita em casamento após a morte de seu marido, o faraó Tutankhamon. Esse pedido, segundo as tábuas, acabou em tragédia. O príncipe enviado pelos hititas foi morto antes de chegar ao Egito, talvez vítima de uma conspiração política. Esse episódio abalou profundamente as relações entre as duas potências e levou a novas guerras. A cultura hitita é outro mistério fascinante. Eles herdaram elementos das civilizações mais antigas da Mesopotâmia e os adaptaram à sua própria visão do mundo. Seus templos e rituais mostram uma religião rica, com dezenas de deuses locais e regionais. Para os hititas, cada cidade tinha seus próprios deuses, e o panteão era quase infinito. Chamavam-se a si mesmos de o povo dos 1000 deuses. Esse respeito pela diversidade religiosa mostra um povo tolerante e diplomático, algo raro na antiguidade. Ao mesmo tempo, os rituais eram extremamente detalhados: sacrifícios de animais, oferendas de vinho e pão, e longas orações pedindo fertilidade, chuva e proteção. As tábuas revelam até mesmo rituais de purificação, que lembram práticas posteriores de outras culturas. É como se parte da espiritualidade do mundo antigo tivesse sobrevivido através deles. Mas por mais grandioso que tenha sido, o Império Hitita chegou ao fim, quase sem deixar vestígios. Quando arqueólogos compararam o colapso hitita ao de outras civilizações da mesma época, como Micenas e Ugarit, perceberam um padrão. Algo abalou todo o Mediterrâneo Oriental por volta de 1200 a.C. Guerras, fome, migrações em massa, talvez uma combinação de todos esses fatores. O que restou dos hititas foram pequenas cidades-estados na Síria e na Anatólia, chamadas pelos historiadores de reinos neo-hititas. Esses reinos mantiveram a cultura e a escrita hitita por alguns séculos,
mas acabaram absorvidos por potências emergentes, como a Assíria. E então, o silêncio. Por milênios, o nome Hitita desapareceu. Nenhum cronista antigo, nenhum documento grego ou romano os mencionava. Era como se nunca tivessem existido. Foi apenas no século XIX, quando a arqueologia começou a se expandir, que o mundo voltou a ouvir seu nome. As escavações em Hattusa revelaram não apenas tábuas e templos, mas também muralhas com portões imponentes, como o Portão dos Leões e o Portão da Esfinge. As esculturas mostravam rostos serenos, olhos largos e uma arte simbólica, diferente de tudo o que se conhecia. O impacto foi tão grande que muitos arqueólogos chamaram os hititas de os Atlantes da Ásia. Tamanha era a aura de mistério que os envolvia. E talvez o mais impressionante seja isso. Mesmo depois de esquecidos, os hititas deixaram marcas profundas no mundo que veio depois. Suas técnicas de ferro foram herdadas por outros povos. Suas ideias diplomáticas e jurídicas influenciaram as civilizações que os sucederam. Até mesmo a noção de que um império pode ruir não apenas pela guerra, mas pelo desequilíbrio interno, é uma lição que ecoa até hoje. Hoje, ao caminhar entre as ruínas de Hattusa, é difícil não sentir algo quase espiritual. O vento sopra sobre pedras milenares, e tudo o que resta são ecos. Ecos de uma civilização que desafiou os faraós, moldou o ferro, escreveu sua própria história. E depois, desapareceu. O sol ainda se põe sobre aquelas colinas, como há 3.000 anos. E talvez, em cada pedra, ainda ressoe a voz de um povo que não deveria ter sido esquecido. Os hititas nos lembram que o poder e a glória são frágeis, que até os maiores impérios podem se perder nas areias do tempo. Mas também nos mostram o outro lado da história, o da redescoberta, o da memória que ressurge quando o homem decide escavar o passado. E é isso que move nossa jornada pelo mundo antigo, porque a cada civilização perdida há um pedaço da humanidade que espera ser encontrado. No próximo episódio, viajaremos ainda mais fundo no mistério. Falaremos sobre uma história que atravessa os séculos, contada por filósofos, exploradores e sonhadores. Uma cidade perfeita, construída em harmonia, que desapareceu sob as águas. Atlantis, mito ou verdade? Será que o próximo grande mistério da antiguidade está escondido no fundo do mar? Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada pelos mistérios do mundo antigo.